Amém. Queridos, abram suas Bíblias no Salmo de número 4. Domingo passado eu estive tratando a respeito do Salmo número 3. E hoje eu quero tratar a respeito do Salmo número 4. Um dos meus sonhos é que talvez, quem sabe, eu consiga pregar a Bíblia toda. Tem gente que não gosta disso, né? Já ouvi críticas a respeito disso, né? Que não tem que ficar pregando, por exemplo, coisas do Antigo Testamento. Alguns entendem que a gente tem que ficar falando só sobre o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento passou e o que importa é o Novo, né? Mas eu discordo com todas as forças desse tipo de argumento, porque o apóstolo Pedro fala, né, e o apóstolo Paulo também fala que toda a Escritura ela é boa para a edificação. E quando isso foi falado, nós temos que entender que o Novo Testamento não existia. O Antigo Testamento já estava praticamente formado, né, sendo reconhecido já pela igreja por causa da Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento, que já existia a Septuaginta, toda já compilada com os livros do Antigo Testamento, e era praticamente a Bíblia que os primeiros discípulos utilizavam, né, que era essa versão grega das Escrituras. Tanto que tem muitas coisas que foi tirada da versão grega para a gente afirmar aquilo que o Novo Testamento vai falar como doutrina. Por exemplo, por que nós utilizamos Senhor como Kyrios? Né? Por causa que o grego traduziu a palavra Yahvé para Kyrios, na Septuaginta, que é a versão grega. Né? Por que nós falamos Theos? Por que o Novo Testamento utilizou a palavra Theos para se dirigir a Deus? Porque a Septuaginta traduziu a palavra Elohim para Theos, que é a palavra Deus no Antigo Testamento. Então, com certeza, nós devemos muito ao Antigo Testamento e temos que ter o Antigo Testamento como fonte de ensino, de exortação. Né? E como eu estava falando domingo passado, o livro de Salmos, ele é um livro onde Deus usou a vida de Davi para revelar coisas acerca do caráter de Deus, da pessoa de Deus, especialmente no quesito ao louvor e adoração. Então, nós temos no Antigo Testamento toda uma questão progressiva da revelação. O Novo Testamento, ele acaba sendo o ápice da revelação e aonde Deus encerra toda a revelação, pelo menos na perspectiva que nós temos do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, nós cremos que Jesus ensinou coisas para os apóstolos e ele disse, vão lá e ensinem tudo aquilo que eu vos ensinei. Amém? Algumas outras vertentes do cristianismo acreditam que não, acredita que os apóstolos trouxeram a revelação, mas depois dos apóstolos também a revelação permaneceu sendo trazida por meio do Espírito Santo. Então, acredita-se que alguns homens, pais da igreja, tiveram uma revelação além daquilo que o Novo Testamento nos revela. Nós, como protestantes, com certeza não acatamos esse tipo de posicionamento. Nós cremos que todo o ensino da revelação do Espírito Santo se encerrou com os 27 livros do Novo Testamento, mais a soma dos 39 livros do Antigo Testamento. Amém? E essa nossa posição, por uma questão realmente que, se não foi revelado aos apóstolos, nós tomamos para a gente que qualquer outra coisa que venha depois disso, a gente pode até acatar com uma questão especulativa, com uma suposição, como pode ser que seja. Pode ser que seja, mas não acatamos como canônico, né, como verdade bíblica. Amém? Então, por exemplo, a gente vai ver lá Santo Agostinho, a gente vai ver os pais da igreja, quando vão tentar explicar as questões da Trindade, especialmente a questão de Jesus, como é que o Pai e o Filho são um só, como é que essa questão, como é que eles explicam isso? Então a gente vê os pais da igreja tentando explicar, né, de uma forma mais didática, explicando a questão do Filho, da mesma substância, tudo mais. Mas a gente, obviamente, não encontra esse tipo de coisa na Bíblia, né? Deus não tentou ser muito assim específico em muitas coisas, né? E aí, especialmente, também existe o contrário. Né? Existem pessoas que acham que, se não está no Antigo Testamento, não importa se o Novo Testamento revela, se não está no Antigo Testamento, também não deve ser acatado como verdade. Então, muitas vezes, o Antigo Testamento trazia um tipo de ensino que o Novo Testamento vai conflitar. Né? Especialmente por causa de Jesus. Jesus vem e quebra muitas coisas que haviam no Antigo Testamento como praxis daquilo.
Então, a própria revelação da graça, ela vai, obviamente, conflitar com a questão do Antigo Testamento. Por exemplo, na perspectiva da lei, haviam certos tipos de pecado que eram punidos com a morte. Na perspectiva da graça, isso não cabe mais. Nós não matamos mais pessoas que cometem certos tipos de pecado. Até que se for matar, não sobra nenhum de nós, né? Provavelmente não sobraria nenhum de nós. Então, essa perspectiva muda. Tanto que quando vão apedrejar lá aquela mulher que foi pega numa situação de adultério, ali Jesus confronta aquela situação, falando, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a gente sabe o que aconteceu. Que ninguém atirou, por quê? Porque todos eram devedores. Alguns tradutores entendem que nesse momento, quando Jesus fala aquilo ali, a respeito daquela mulher, ele fala para aqueles homens assim: quem não tiver pecado da mesma forma que ela pecou, atira a primeira pedra. Ou seja, todos eles eram devedores no mesmo quesito, que era a questão da sua sexualidade. Entendeu? Isso é muito pior ainda, né? Ou seja, todos ali deviam com relação ao mesmo pecado. Então, a condenação que eles estavam trazendo sobre aquela mulher, se fosse aplicada aos olhos de Deus, teria que ser aplicado com todos eles. Então, porque todos eles deviam com a sua imoralidade sexual. Mas amém pela graça. Então é isso. Então o Antigo Testamento, ele traz essa perspectiva, Por exemplo, eu tenho visto e assistido bastante assim debates a respeito da imortalidade da alma, E muita gente ainda se fundamenta nessa questão de que o Antigo Testamento não traz uma revelação a respeito da imortalidade da alma, nessa perspectiva em que o Novo Testamento, para nós imortalistas, revela. Mas então eles usam, porque o Antigo Testamento não fala nada disso. Entendeu? Então, na verdade, não importa se o Antigo Testamento falava ou não falava. O que importa é que se Jesus vem e traz uma perspectiva, e os apóstolos vêm e falam coisas nessa perspectiva, o que importa para nós é que o Novo Testamento é a revelação consumada do céu. É o que Deus trouxe. Então, Jesus ensinou coisas para os apóstolos, e depois para o apóstolo Paulo em especial, que nem fazia parte dos 11, porque o Judas havia se suicidado. Nem fazia parte dos apóstolos originários. Ele era de uma segunda já classe de apóstolos, e na minha perspectiva foi o maior dos apóstolos, especialmente porque foi aquele que revelou, dentro dos seus 13 livros, 13 livros do Novo Testamento que ele escreveu, então praticamente quase a metade dos livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. E se não fosse a revelação especial que Deus deu para o apóstolo Paulo, talvez a gente ainda estaria no próprio judaísmo. Porque os apóstolos eles não tiveram essa revelação que Paulo teve. Paulo teve uma revelação especial. Alguns acreditam que no tempo em que Paulo estava em Damasco, ele teve uma espécie de retiro espiritual num deserto, na Síria, e de lá, quando ele volta com essa revelação que ele recebe do próprio Senhor Jesus. Tanto que ele fala, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo. Paulo não entendeu muito o que estava acontecendo com ele. Alguns falam que foi, de fato, ele estava falando de si mesmo, outros acham que foi outra pessoa, mas eu considero que foi o próprio apóstolo Paulo que vivenciou essa realidade. E ele fala, e viu coisas que não pode ser revelado para o homem. Então, tem coisas lá que esse cara viu que ele não quis revelar para nós. Eu falei, não, deixa eles na curiosidade mesmo. Miserável, cara? Tem uma raiva dessas coisas. Tem uma raiva dessas coisas. Quer ver eu ficar indignado? É gente que me manda na segunda-feira, de manhã cedo, assim, Pipe, preciso conversar com você domingo depois do culto. Vocês vão catar coquinho, tá? Não mando vocês para outro lugar porque é pecado. Mas amém, queridos? Então, voltando à questão aqui do Salmo 4, mais um salmo que muitos consideram para Davi, e também é um salmo que é considerado um cântico. É considerado um cântico, e esse daqui, o contrário daquela passagem lá que Davi escreveu lá, a primeira canção prog da história, tem uns 50 versículos, essa daqui é uma canção no modus do desertor, assim, deve durar uns 30 segundos essa música aqui. Mas vamos lá, queridos, me acompanhem. Versículo 1, Salmo 4, diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio
da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa palavra justiça, no hebraico, ela tem uma perspectiva também muito mais de que Deus fazer apenas justiça, mas também tem a intenção de trazer livramento, trazer vitória para a nossa vida. Vitória sobre o quê? Que muita gente fala assim, né? É muito comum a gente ouvir essas questões de vitória numa perspectiva, muitas vezes, pentecostal, né? E muitas vezes é ligada essa vitória numa perspectiva até mesmo muito espiritual, muito espiritualizada, muito mística, né? Ao invés de ser uma coisa ligada à prática. E como nós vimos, Davi ele estava sofrendo uma perseguição, né, primeiramente por causa de Saul, e depois de uma segunda situação por causa do próprio filho Absalão, que teve uma revolta e se revoltou contra o pai. Absalão fez umas coisas assim absurdas realmente, né? Tanto que depois acabou recebendo juízo por causa disso. Mas o texto, quando fala de livramento, ele está falando de coisas que diz respeito ao dia a dia mesmo, né? Uma perseguição física. Às vezes você está sendo perseguido no teu trabalho, está sendo perseguido por uma pessoa que simplesmente não vai com a tua cara, não gosta de você, né? Então está falando sobre isso também. Está falando sobre questões que não somente envolvem questões da guerra, mas questões do dia a dia. Amém? Então, é isso. Esse Deus que faz justiça também é um Deus que faz livramento. É um Deus que também te livra. Não somente opera justiça, mas também traz livramento para a nossa vida. Nos livra de situações. Às vezes são situações que a gente nem percebe, a gente nem vê. E acontece no dia a dia e a gente nem fica sabendo, muitas vezes, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu li... Estou com vontade até de ler de novo. Tem gente que não gosta desse livro, mas eu gosto dele, porque eu tenho um pezinho no sapatinho de fogo, né? E esse livro é um livro que eu gosto. Apesar de ser uma ficção, né, muita gente não gosta, e tem nada a ver, isso, né? Principalmente, oi? Alguém está falando alto aí? Quê? Não. Chama-se Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret. Esse livro é muito interessante, porque é um livro que fala sobre a realidade, né, tenta, de alguma forma, demonstrar como seria a realidade espiritual, né? Então, ele descreve lá os demônios agindo, a ação dos demônios contra a nossa vida. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que têm essa questão de ver espíritos, né? De não ver algo além do mundo material, mundo físico, mas tem essa questão de ver realmente, né? Ver espíritos, né? Na nossa perspectiva teológica, que seriam os demônios, né? Não pessoas desencarnadas, mas seriam demônios. Tem gente que vê esse tipo de coisa, né? Natan podia escrever um livrinho, né, Natan? Hoje eu não vejo mais, né? Pô, logo precisava de você nessas horas aí, que é para estar vendo aí uns... Agora não precisa, né? Mas aqui que você precisava ver, cara. Aqui não tem, né? Pior que é verdade, queridos. Por incrível que pareça, a Gólgota vai fazer 24 anos esse ano. Nunca caiu ninguém endemoniado dentro da Gólgota. Sério. A gente, Satanás, está, ó. A gente tem um acordo. Desde o começo lá, a gente fez um acordinho lá. Não vem incomodar aqui. Nunca mais nunca nos incomodou. Já no portão, para fora ali, aí misericórdia, né? Mas dentro da Gólgota nunca se manifestou, de verdade. Eu espero que não seja hoje esse dia, né? Espero que não seja hoje esse dia. Então, nessa perspectiva, é isso, que a gente não consegue muitas vezes olhar e perceber essa questão do livramento de coisas que muitas vezes a gente não vê, mas está acontecendo o tempo todo, né? Então, por isso da importância da oração, né? Especialmente você ter um caderninho de oração, onde você apresenta, ora e anota ali, olha, nesse dia eu orei por tal coisa, né? E como a gente vê Deus agindo, né? Eu tenho falado para vocês que eu e a Cátia esse ano estamos fazendo o devocional do Lutero. Nossa, tem sido uma experiência maravilhosa, a gente acordar juntos, né? E ter essa experiência de ter esse tempo de devocional e oração juntos como casal. E a gente tem orado por vocês, tem orado pela igreja, tem orado pela família, orado pelos projetos, pelos planos, por tudo. Então, isso é precioso, queridos, porque eu sei que Deus age em cima da nossa oração. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus que responde oração.
Deus não responde o silêncio. Amém? Mas Deus responde a tua oração, o teu coração. A outra coisa, essa palavra angústia, né, que também pode ser traduzida como dificuldade, como aflição, como adversário, como inimigo, como opressor. Então, dê-me alívio das minhas dificuldades que eu tenho enfrentado, Senhor. Dê-me alívio das minhas aflições, Senhor. Dê-me alívio dos meus adversários, dos meus inimigos, dos meus opressores. É disso que o salmista está falando. É nesse Deus que ele crê. Esse Deus que age e intervém na história dele. Amém? Uma das minhas brigas com essa questão de que Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano, Deus não age, né, que o Espírito Santo é um cavaleiro, que o Espírito Santo não age, eu fico pensando assim, para que você ora? Para que você ora? Eu oro, especialmente pela vida das outras pessoas. Por que eu oro pela vida das outras pessoas? Eu só oro pela vida das outras pessoas porque eu creio que Deus intervém justamente na vida das outras pessoas, independente do livre-arbítrio dele. Porque se a questão é do livre-arbítrio, simplesmente, para que eu vou orar pelo cara? Para que eu vou orar? Se eu não creio que Deus intervém na história daquele indivíduo. E nós vemos na praxis disso tudo, quantas e quantas vezes Deus age na vida do cara sem o cara nem saber. Sem o cara não estar simplesmente aquém a qualquer intervenção divina. Amém? Então, esse é o Deus em que eu creio. Quem crê que Deus intervém na história humana? Amém? Certo? Não importa o tamanho da dimensão daquilo que nós temos que enfrentar, eu creio nisso. Eu estava vendo um vídeo essa semana no Instagram, que alguns arqueólogos encontraram os vestígios dessa travessia que ocorreu no Mar Vermelho. Encontraram lá aquelas bigas, eram bigas, né? Aquelas bigas lá com as rodas, né? Artefatos de guerra lá no meio do Mar Vermelho. Como que isso foi parar lá? Eu estava assistindo uma outra live esses dias de um debate também, falando sobre todas as evidências acerca do dilúvio, que foi encontrada a Arca de Noé lá no monte, né? E eles estão querendo fazer uma expedição para ir lá ver isso de perto. Então, assim, a Bíblia, até hoje, queridos, escrevam isso na sua mente, no seu coração. Nenhuma única descoberta arqueológica até hoje contradisse a Bíblia. Nenhuma única. Nenhuma única descoberta arqueológica hoje, até hoje, contradisse a Bíblia. Do contrário, né, há 50 anos atrás se falava, por exemplo, que muitas cidades lá que descritas em Gênesis, ou que até mesmo no próprio Êxodo vai falar de algumas nações ali, os caras falam, essas nações nunca existiram, né? E a arqueologia vai lá e tem desenterrado nações inteiras ali, ó, e está lá o nome, né? O nome, por exemplo, de José foi encontrado, o nome de José numa lista lá no Egito. Todas coisas estão acontecendo, está ali, comprovando, entendeu? Comprovando. Né? Eu preciso disso para crer? Não. Mas isso, obviamente, evidencia ainda mais aquilo que a gente acredita. Amém? No verso 2, o salmista continua dizendo: até quando vocês, ó poderosos, em outras versões diz, ó homens, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Então, novamente, essa palavra honra aparece. Nós tínhamos visto isso em Salmo 3, mas novamente ela aparece como kabod. Essa palavra que é a palavra honra. Então, essa palavra, mais uma vez, ela pode ser traduzida como abundância, ou seja, pessoas que estão querendo ultrajar a respeito da minha abundância, da minha riqueza, do meu esplendor, da minha glória. Essa palavra também significa glória, dignidade, reputação, reverência. Então, o salmista está desafiando esses homens, falando para eles: até quando vocês acham que vocês vão poder ultrajar a minha honra, ultrajar a minha glória, ultrajar a minha confiança, ultrajar aquilo que eu tenho de mais poderoso na minha vida, que é o meu próprio Deus? Porque essa era a honra do salmista, o próprio Deus que vivia nele. Ele tinha um Deus, esse Deus era a glória dele, era a honra dele. E os homens estavam tentando destruir isso da vida dele. E ele continuava colocando isso em xeque. Até quando? Até quando? Vocês acham que vocês vão ganhar?
Quantas e quantas vezes disseram que o cristianismo ia ser evaporado da terra, que não ia sobrar resquícios, né? Lendo um livro do Timothy Keller, não sei se é Deus na Era Secular, qualquer dos dois, mas ele falando sobre essa questão do que está acontecendo, por exemplo, no mundo todo, e isso é uma perspectiva não somente nossa, isso é uma perspectiva que todos os jornais, toda a imprensa tem falado, que hoje no mundo todo há um crescimento do conservadorismo. Há um crescimento. E o Timothy Keller, ele aponta isso no livro, ele falando assim, que o relativismo, né, o liberalismo, ele chegou até um limite em que ele falou assim, cara, não dá mais para ir. Entendeu? Daqui para frente é caos, não tem mais como. Se a gente continuar dessa forma, a sociedade vai ser destruída, vai acabar, não vai ter como a gente conviver, não vai mais ter como haver possibilidade das coisas continuarem em harmonia, porque se tornou um caos onde cada um diz a sua verdade, cada um formula a sua verdade. Eu vi um vídeo também de tipo um grupo assim, né, de reunião de pessoas queer e pessoas, não sei se é o termo que se usa ainda é obeso, tinha um termo lá que eu não lembro qual que é, né? Oi? Não, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho orientação do meu advogado ali, o Leonel, que tem processo de gordofobia hoje, então tem que ficar, né? Pessoas fofinhas, né? E aí tinha um cara, daí tinha lá umas 4 mulheres assim, né? Que comiam bastante. E tinha um cara, um magrinho no meio assim, ó, e ele se identificava como queer, que fala? Queer. Se identificava como queer e se identificava também como gordo, ele falou, né, como uma pessoa gorda. Só que, visivelmente, daí elas começaram a questionar isso. Né? Ué, mas eu me identifico assim. E aí uma começou a rir dele, e ele falou, por que você está rindo? Você está me desrespeitando. Entendeu? Então a coisa chegou sem saída. Porque se cada um se identifica e diz de si mesmo aquilo que se sente, acabou a verdade. Entendeu? Você não sabe mais até como você vai chamar as pessoas. Como é que você vai chamar uma pessoa? Que pronome que você usa, você não sabe como a pessoa se identifica. Então, o Keller ele fala isso. Chegou a um ponto que agora a humanidade como um todo está voltando. Está voltando e pensando, não, cara, a gente precisa restabelecer algumas coisas como verdade. Não tem mais como ir. Né? Então, o que está acontecendo no mundo é isso que você vê hoje em dia. Né? Essas visões de revolução, que vamos destruir tudo para reerguer um novo mundo, isso tudo falhou na história. Né? Tudo isso culminou em genocídios, queridos, no mundo todo. Né? Um filósofo dizia isso, né? Toda vez que alguém chegar para você e falar em revolução, saia correndo. Saia correndo, porque todos aqueles que falaram em revolução terminou em suicídio, em genocídio. Né? Genocídio. Vai ter que matar todo mundo. A única revolução possível é aquela que Jesus falou, nos ensinou, que é aquela que transforma o coração humano. É a única revolução que é capaz de fato transformar uma sociedade sem racismo, sem violência, sem promiscuidade, é o Evangelho. Não é verdade? Amém? É o Evangelho. Porque lei, já foi provado que nenhuma lei é capaz de impedir um cara de matar alguém. A gente tem uma lei que proíbe o assassinato. Parou os assassinatos? A gente tem uma lei que proíbe o racismo. Parou o racismo? A gente tem uma lei que proíbe a violência contra a mulher. Parou a violência contra a mulher? Não. Entende? Amém? Amém? Então a gente muitas vezes nem consegue somar, né, calcular o tamanho que é a transformação que o Evangelho traz para a sociedade como um todo. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e está já há 10 anos sem fumar. Né? Fumou desde o berço, acordou já
Já uma madeira de uma pessoa já era uma 51, uma oncinha de pinga ali e um cigarrão, né? Ficava assim no berço lá, fumando e bebendo, né? Então, ela fuma desde os 9 anos, uma coisa assim. Fumou a vida inteira. Começou com 9 anos fumando, querido. E está há 10 anos sem fumar. Mas achei interessante, porque essa pessoa, eu cheguei nela, né? Ela fumava durante muito tempo, já na Gólgota. E uma vez eu cheguei nessa pessoa e na frente da esposa, né, da minha esposa, e chamei a atenção, assim, eu não tenho muito essa pegada de, sabe, de exortar as pessoas e chegar na chincha, né, mas ali eu cheguei e falei, cara, deu, né, deu, chega, né, e ele ontem estava falando para mim que faz 10 anos que não fuma, né, 10 anos que não fuma, eu falei, cara, glórias a Deus por isso, entende? Porque é isso, então, uma pessoa que para de fumar, por exemplo, isso tem também um aspecto que isso atinge aqueles que estão ao seu derredor, sua família, seus filhos, né? Porque a gente sabe o mal que esse troço traz para nossas vidas, né? Amém? Amém? Certo? Então, largue a chupeta do Satanás na tua vida. Amém? Então é isso, o Senhor Jesus ele tem esse poder de transformar, né, por meio do Evangelho. No verso 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então, uma tradução assim, queridos, mais fiel ao texto hebraico seria assim: saibam, Yahvé distingue os seus. Ele sabe quem são os seus. Então, ainda que o mundo tenta nos cercar, os problemas, as dificuldades, os filhos de Satanás se voltam contra a vida dos justos, a vida dos filhos de Deus, você e eu temos que ter essa convicção de que Deus distingue você deles. Porque você é filho. Amém? E o Senhor protege e cuida dos seus. Amém? Certo? E Satanás também sabe, conhece aqueles que têm o selo do Espírito em suas vidas. Satanás sabe disso. Segundo relatos de próprios satanistas, que quando iam pegar corpos, né, pedaços de corpos nos cemitérios para fazerem, né, seus trabalhos, haviam certos corpos que eles não podiam tocar. Porque o próprio Satanás dizia, olha, esse daí você não pode tocar. Porque esse é selado. Esse é lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Eu já contei isso diversas vezes para vocês, mas talvez tenham pessoas aqui que nunca tenham ouvido. Eu tive uma ex-namorada, para não falar a Kátia, que fez uma macumba, não estou brincando. Eu tinha uma ex-namorada que uma vez foi fazer um trabalho lá, porque não aceitou o término do namoro, foi fazer um trabalho. Foi lá. Crente, gente. Faz tempo que já tem essa geração de crente que vai em macumbeiro, crente que lê horóscopo, está cheio de crente desse tipo hoje em dia. E ela foi lá na mulher lá e levou uma foto minha, sei lá, né? Eu acho que Satanás se assustou, que viu a foto, né? Falou assim, né? Mas levou uma foto minha lá, e aí falou, olha, o que você quer? Né? Eu falei, eu quero fazer quero o coração dele, né, para mim de novo, né? E a resposta que ela teve da parte da pessoa, ela foi, olha, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, um dia eu estava na igreja lá, ela chegou para mim e falou assim, Pipe, eu queria dizer uma coisa para você. Eu falei, fala. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Eu falei, vá. Eu achei estranho ela falar isso do nada. Eu falei assim, amém. Amém. Diz. Amém. Eu não entendi direito. Daí depois, um tempo depois que ela veio me falar por que ela tinha dito isso. Porque era no dia seguinte em que ela tinha ido na macumbeira e a macumbeira tinha falado isso para ela. Que não adiantava, porque eu era coberto pelo sangue de Jesus. Amém? Então você é coberto, meu querido, pelo sangue de Jesus. Você pertence aos dele. Você é dele. Então ele distingue aqueles que são dele daqueles que não são dele. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos parte do seu reino, da sua família. Amém? Aleluia. Isso sim, tome posse para a tua vida essa verdade, em nome de Jesus. Amém? Tome posse no seu coração dessa realidade, de que quando você está andando na rua, você sabe de quem você é.
a quem você pertence. Você é um filho de Deus. Você é um rei sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que todos nós somos co-herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Tudo que pertence a Jesus pertence a cada um de nós. Aleluia. Amém? Então não aceite trocar tudo aquilo que pertence ao Jesus pelo aquilo que esse mundo oferece. Amém? Amém? Ou amém mais frouxo? Amém? Vocês não querem o que é de Jesus? Então tá bom, que se lasque então. Amém, queridos? Então, uma tradução é saibam, Yahvé distingue os seus, Yahvé atende seu clamor. Aleluia. Então, aqueles que são dele, quando oram, ele atende esse clamor. Porque são dele, pertence a ele, é o povo dele, são os filhos que pedem. O Senhor Jesus não falou? Quem é o filho que pedindo pão para o pai lhe dará um escorpião, uma serpente, uma pedra? Não. É o nosso pai, e ele responde o nosso clamor. No verso 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então ele fala assim, olha, ele estabelece e ele dá lado para uma questão. A gente pode se irar? Sim. Amém? Irar-se, nós podemos. Quem é casado, né, sabe como é isso, né? A gente se ira. Amém? Tem hora que a gente engole seco, né? A gente passa alguns nervosinhos. Passa alguns nervosinhos, Pri? Não? É uma benção, você magrelo aí? Mas é isso, então a Bíblia está falando assim, olha, irai-vos, porém não pequeis. Então, o grande problema, muitas vezes, até na perspectiva de um casamento, é que a gente se ira e peca. Né? Especialmente porque muitas vezes fala coisas que não deveria falar. Né? Quantos aqui no momento de raiva, de ira, desceu, né, da cruz, e não foi nem na carne, foi direto para o fogo do inferno lá, né? Encarnou o Satanás. Né? Fala coisas que não deveria falar, machuca, fere. Né? Algumas pessoas, isso não tem muito peso, mas para algumas pessoas as palavras têm realmente um poder destrutivo muito grande. Né? Quantas e quantas vezes eu precisei pedir perdão para minha esposa de coisas que eu falei no momento de ira. Que eu pequei contra ela. E falei coisas que não deveria ter falado. Tive que voltar atrás e pedir, assim, meu amor, me perdoe pelas coisas que eu falei. Porém, o estrago muitas vezes já tinha sido feito. Né? E aí até processar isso, até isso se curar, até isso trazer realmente uma cicatrização daquilo ali, o processo é outro. Então, o que a Bíblia está falando é, gente, vocês podem se irar, mas não pequem, cuidado. Né? Eu, com o tempo, assim, nas vezes em que a gente brigava, eu queria resolver as coisas na hora. Não tinha. Não, me dá um tempo. Ela falava, tempo, caramba. Tem essa, vamos resolver agora. Não, eu preciso de um tempo. Não, eu quero resolver agora. Não, eu preciso de um tempo. Aí continuava brigando. Aí brigava mais ainda. Né? Aí a coisa ia cada vez descendo mais. Né? Sabe que o inferno tem níveis, né? Então, cada vez um nível mais para baixo. E a coisa ia ficando feia. Né? Depois de tanto perceber que assim não funcionava e que a coisa só piorava a situação, a gente aprende. Então, raramente acontece, né? Mas quando acontece um desentendimento, ela fala, agora não. Eu falo, sim, senhora. E vou dar uma volta no quarteirão, sei lá. Né? Até porque ninguém gosta de ficar apanhando todo dia. Né? E toda vez que eu falo, agora, pá! Então é isso, a gente aprende. E aí ele fala assim, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Eu acho interessante, né, como Deus, muitas vezes, ele meio que exige coisas de nós que parecem um pouco absurdas. Né? Essa questão do aquietar-se, para pessoas que têm dificuldades com ansiedade, isso é quase que pedir para não respirem. Né? Fica aí umas 2 horas sem respirar. Né? É difícil para a pessoa que é inquieta, né? Essas pessoas que têm a mente sempre acelerada.
né? Sempre acelerado, não consegue parar de pensar, né? Uma das coisas mais difíceis, talvez, dessa questão das disciplinas da espiritualidade é a questão da meditação, né? Porque até vi um vídeo esses dias do Denzel Washington falando, né, que quando ele acorda, ele procura ficar um tempo simplesmente em silêncio. Tenta esvaziar a mente e ficar em silêncio, né? E já tentaram fazer isso? Uma vez eu fiz um exercício com os homens no Renovo para ficar 1 minuto em silêncio e tentar não pensar em nada. 100% frustrados. Nenhum deles conseguiu ficar 1 minuto em silêncio com a mente sem pensar em nada. Não tinha jeito. Não tinha jeito. A mente, né, a gente, especialmente hoje, né, que a gente não consegue ficar sem isso aqui, queridos. Né? A gente não consegue mais. Não sei se tem volta. Né? Se tem volta. Se tem, esses tempos eu vi, não sei se foi um compromisso, um pacto, o que foi, de pessoas que ficaram não sei quantos dias sem celular. Quase morreram. Entendeu? Quase morreram. Imagina que eu vou ficar sem meu WhatsApp, né? A gente está querendo tirar uns dias de descanso, né? E o ideal é isso, você não levar nem celular, né? Para você descansar mesmo. Né? Eu infelizmente cometo essa burrice de levar celular, mesmo quando está de férias, né? E eu gosto de vocês, porque vocês são pessoas que se tocam, né? Posso estar em férias, pode dizer que estou em férias, não adianta nada. No outro dia, Pepe, você pode orar por mim? Eu falei, orar o caramba, rapaz. Agora estou de férias, não oro por ninguém. Amém? Então, essa questão de que o texto traz para mim e para você, desafiando a mim, é você aquietar-se. Aquietar-se, aquieta. Tranquiliza, respira. Toma um Rivotril, toma um escitalopranzinho, né? Toma, aquieta o coração, vai dar uma quietada. Esse coração que está aflito, está inquieto, que não consegue descansar. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa descansar em nome de Jesus. Precisamos descansar. É triste ver que hoje nós temos uma geração que precisa tomar remédio psiquiátrico, literalmente, para conseguir dormir. A gente não consegue mais dormir, a gente não consegue mais descansar, a gente não consegue ter noites de sono reparador, restaurador para a nossa vida. Né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, quantos têm dificuldade para dormir? Né? Sério, queridos. Quer ficar rico? Faça faculdade de medicina em psiquiatria. A humanidade está toda doente. A gente não consegue mais descansar, a gente não consegue dormir. A gente está acelerado de uma maneira que, olha, não sei como é que vai fazer para nos parar. E aí esse é o desafio da Bíblia, para cada um de nós. Existem vários métodos, né? Colocar limites de internet, colocar, né? Sei lá, se afastar um pouco das redes sociais. Aí o desafio, mas no momento que a gente vai dormir, é o momento da gente aquietar-se. Eu tenho feito para mim, ultimamente, se eu posso servir como exemplo para vocês, o que eu tenho feito é, ao invés de ficar no celular, é levar um livro para ler. Aí eu ligo o meu abajur ali do lado da minha cama, a Hannah nos meus pés, me incomodando, e eu lá lendo o meu livrinho todos os dias. Então, procuro ler, e olha, tem sido a melhor coisa. Porque daí eu percebo que eu vou desacelerando, e depois eu durmo, abraçadinho na Hannah. Para quem não sabe quem é a Hannah é minha cadelinha. No versículo 5, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Acho que esse é um desafio para essa geração, confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar é tudo que nós temos. E é tudo que nós devemos buscar para a nossa vida, confiar em Deus. Essa palavra, confiança, ela tem uma questão que vai muito mais além de confiar apenas, é estar despreocupado. Então, confiança é não se preocupar. Se tem alguma coisa que está te preocupando, te deixando aflito, te roubando o sono, roubando a tua confiança em Deus,
Essa palavra no hebraico está dizendo, gente, se despreocupe. Como que faz isso, Pipe? Não sei, mas se despreocupe. Tire essa preocupação da tua vida, da tua mente. Descanse no Senhor. Uma outra coisa que o texto ele também traz como proposta nessa palavra é o mesmo que sentir-se seguro. Então, sinta-se seguro no Senhor. Amém? Sinta-se seguro nele. Você está no melhor lugar que alguém pode estar. Na melhor posição que alguém pode estar, nos braços dele, no cuidado dele. É por isso que nós temos que confiar, descansar, se sentir seguro. Então, se algo está roubando do meu coração e do teu coração, essa sensação de segurança, alguma coisa está errado. Quando a gente morava em apartamento, né? Então, supostamente, apartamento é um lugar mais seguro, né? Mas eu lembro que a primeira semana em que a gente se mudou, que a gente foi morar numa casa, eu não conseguia dormir direito, né? Porque eu ficava preocupado de noite, né? Se alguém fosse entrar dentro de casa, porque era uma casa, né? E a gente sabe que a casa ela é menos segura, né? Então, às vezes, antes de dormir, assim, eu fico pensando seriamente, né? Se eu não fecho a porta do meu quarto, né? O Gabriel também às vezes dorme com a porta aberta, né? O que eu faço? Entende? Então, quando vem esses pensamentos, eu falo para mim mesmo, Pipe, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não cuidar da minha casa, o que eu vou fazer? Às vezes, quando eu penso nessa questão de armamento, de ter uma arma em casa, né, eu não sou contra quem quer ter arma, né, tenha, entendeu? Mas eu não posso colocar minha confiança numa arma. Eu tenho que colocar minha confiança no Senhor. Por que, querido? O meu pai tinha uma arma. Meu pai tinha uma arma. E ainda com arma entraram na casa dele e mataram ele com 5 tiros. Entendeu? Nenhuma arma pode nos proteger. Nem cachorro, nem portão, nada disso. Obviamente que eu fecho o portão, né? Eu tenho a minha pitbull ali, né? Eu tenho a minha cachorrinha ali que faz um barulho desgraçado, né? Mas é isso, é confiança no Senhor. É descansar nele, confiar nele. Amém? Então, especialmente isso, queridos. Sintam-se seguros. Lutem contra esse sentimento de insegurança, de que ele não está olhando para você, que ele não está cuidando de você, em nome de Jesus. Amém? No verso 6, queridos, estou encerrando. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aleluia. O salmista está pedindo, Senhor Jesus, Deus, é você que cuida da gente. Resplandeça o teu rosto sobre nós, para que eles percebam e vejam o cuidado do Senhor para com os teus filhos. No verso 7, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Então, ao resultado de você descansar no Senhor, ao resultado de você confiar no Senhor, ao resultado de você se sentir seguro no Senhor. Quando a gente se sente seguro no Senhor, o medo vai embora, a insegurança vai embora, o desespero vai embora, aquilo que rouba o sono vai embora, e Deus traz alegria, conforto, segurança. Eu sei quem cuida de mim, eu sei quem é o meu Deus, e eu descanso nessa realidade em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus. E aí, para finalizar, queridos, olha que coisa linda como resultado. Além da alegria que é trazida por ele descansar no Senhor, ele confiar no Senhor, se sentir seguro no Senhor, ele pode finalmente, no verso 8, dizer, em paz me deito e logo durmo. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, aqueles que confiam no Senhor, não importa se tua casa tem muro, não tem muro, se tem porta, se não tem porta, se tem cachorro, se não tem cachorro, se tem segurança privada, se não tem, se tem alarme, se não tem, não importa. Não importa. Quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia fala que a gente descansa no Senhor, e a gente em paz se deita e em paz adormece. Porque a gente tem a certeza e a convicção
de que Deus nos faz viver em segurança. Então, queridos, se algo está roubando a tua paz, se algo está roubando a tua esperança, se algo está roubando o teu sono, não te deixando descansar, em nome de Jesus, hoje, nesse dia, nessa noite, descanse isso nas mãos do Senhor. Coloque isso nas mãos do Senhor. Renuncie isso em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero me sentir seguro no Senhor. Eu quero me sentir, Senhor, que você está cuidando de mim o tempo todo. Eu quero dormir e simplesmente colocar minha cabeça no travesseiro, descansar e dormir, Senhor, em nome de Jesus. Que nada roube, queridos, do nosso coração e da nossa mente essa certeza, esse descanso e essa convicção em nome de Jesus. Amém?